estamos chamando. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, povo de Deus. Que atmosfera é essa, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. O Senhor está nessa casa, o Senhor está nesse lugar. A Ele seja toda honra, a Ele seja toda glória, e a Ele seja todo o louvor. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe vocês, Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe essa casa. Que o Senhor continue prosperando vocês em tudo e conduzindo vocês naquilo que está no coração dEle. Minha palavra nesse altar é de gratidão. Gratidão a Deus pela vida do pastor Jurandir, pela vida da pastora Giane. Aqui, estava procurando para lá. Pastora Jurandir, pastora Giane, Deus abençoe, tá bom? A casa, a família de vocês, pastor Yuri, pastor Ananda, Deus abençoe vocês de forma poderosa. Nos receberam mais cedo com tanto carinho, fui tão acolhido aqui, irmãos, que cheguei a ficar constrangido. Deus continue abençoando as obras das mãos de vocês. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 1. O desejo do meu coração é que o Senhor continue falando com a sua igreja, da mesma forma que Ele tem falado desde quinta-feira. Eu tenho certeza que se essa conferência terminasse agora, nós não voltaríamos para casa da mesma forma que nós chegamos aqui. O Senhor já tem falado aos nossos corações, o Senhor já tem ministrado ao seu coração. Na verdade, a conferência, ela não termina amanhã, ela começa na segunda-feira, quando a gente vai ter que botar em prática tudo aquilo que a gente está recebendo aqui. O Espírito Santo de Deus, ele é um agente capacitador. Todas as vezes que Deus enchia alguém, era para um propósito. Todas as vezes que Deus enchia alguém, era para um objetivo. Um homem cheio do Espírito Santo não é um homem sem lutas, não é uma mulher sem guerras, não é uma pessoa que não sofre ataques, não sofre injustiça, não sofre traições. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é uma pessoa inabalável. Ela passa por crises, ela passa por adversidade, mas ela não vai parar pelos ataques do diabo. E esse é o propósito, te manter resistente. Eu não espero, pastor, que o diabo esqueça a cruz das almas, que esqueça essa igreja, não. Eu não espero que depois dessa conferência ele pense, não dá para atacar essa menina, não dá para atacar esse homem, não. Eu não espero que ele levante uma bandeirinha branca de rendição, mas ele vai ter trabalho, porque ele pode se levantar, ele pode se investir, ele pode atacar você, mas Deus está firmando você na rocha. Oh, glória a Deus. E você vai ficar inabalável no teu propósito. Só para a gente não perder nada do que o Senhor está falando, rapidinho, ao final, ali fora, não sei se é aqui ou se é lá atrás, ali, pastora, você vai encontrar o nosso livro. Esse livro, eu escrevi ele num período de aproximadamente 8 anos. Não foi um momento simples, não foi um momento fácil, foi num dos períodos de maiores lutas e guerras da minha vida. No início do meu casamento, a minha esposa, ela teve uma depressão profunda e quase foi fatal. E no meio desse processo, Deus me levava a estar escrevendo. Por alguns meses, ela mandou mensagens para mim, de texto, se despedindo da vida, porque ela achava que ela era um fardo para mim, por não conseguir me acompanhar. E a única forma dela me libertar dessa aliança, era tirando a sua própria vida. E ela me escrevia, e ela, sem saber, eu salvava essas mensagens num bloco de notas, porque eu sabia que aquilo que estava trazendo lágrimas para a gente hoje, se tornaria um bálsamo para que outras vidas fossem alcançadas. Vitor Frankl, que é o pai da logoterapia, um judeu que passou pelos campos de concentração, ele diz que uma das formas de encontrar o sentido da vida é através do sofrimento. Quando nós encontramos um sentido no sofrimento,
ele deixa de ser um sofrimento, e ele passa a ser uma missão. Sobreviver é superar, é suportar, é encontrar o significado da dor. Então, num período de 8 anos, eu vim escrevendo esse livro, e tenho colhido, irmãos, testemunhos poderosos. O mais recente que eu colhi e tornei público na minha rede social, porque a menina fez questão de gravar um vídeo, foi numa conferência como essa, numa mini vigília, e ela disse para mim: pastor, eu estava com pensamentos suicidas, eu comprei o seu livro no final da vigília, da mini vigília, e de manhã eu já tinha terminado de ler ele todo. Foi a leitora mais rápida que eu vi do livro até hoje. Ela me procurou esse ano, alguns meses atrás, e ela disse: tem 1 ano que eu comecei a ler o seu livro, e tem 4 meses que eu não tomo mais remédio, e a minha psicóloga disse que em breve eu vou ter alta. E foram palavras dela. Ela me disse: eu não sabia que era possível ser tão feliz assim. E aí, quando ela disse a primeira vez o testemunho, uma menina disse para ela: eu estou esperando o meu milagre também. Aí ela perguntou para a menina: por que em vez de esperar o seu milagre, você não caminha em direção a ele? Porque às vezes a gente está esperando que Deus faça algo que está ao nosso alcance, e às vezes é algo que está ao seu alcance. Então, se você conhece alguém que está com depressão, que está passando por isso, alguém que você conhece que está sofrendo, eu quero te referendar esse livro. Depressão não é falta de Deus, não é falta de espiritualidade. Carlos Spurgeon disse que apesar dessa doença nascer no imaginário, ela não é imaginária. Se você quiser, se você desejar, vai estar lá fora, é apenas R$40, tem máquina de crédito, débito, Pix. O pastor Silas Malafaia prefaciou o livro, o pastor Cláudio Duarte, que é uma autoridade em família, deixou uma palavra aqui também. Eu tenho certeza que vai te abençoar. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Atos capítulo de número 17, versículo de número 1. Tem a versão ACF ou ARC? Ou só tem? Tem? Consegue projetar para a gente? Uau, vocês são top. Pronto, a gente fica na mesma versão. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, e expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E este Jesus que eu vos anuncio, Paulo dizia, é ele, o Messias, quem vocês estavam aguardando. Ele é o Cristo. Versículo 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Versículo 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. Versículo 6. E não os achando, trouxeram Jason. E não os achando, trouxeram Jason. E não os achando, trouxeram Jason. E alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar na tua casa, para glorificar, exaltar e engrandecer o teu nome. Senhor, a palavra é tua, a igreja aqui reunida, ela pertence a ti, e nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. Que mais uma vez o teu Espírito, ele tem a liberdade em passear por essa igreja essa noite. Salva, cura, batiza, transforma, faz aquilo que apraz ao teu coração. Deus, amarra-nos no teu altar. Leva, Senhor, a nossa mente cativa a ti e resgata tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. Fica conosco, Senhor, até o término desse culto.
e nós prometemos tributar a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Olhe para cá, redobre sua atenção, empresta a sua mente aqui por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel àquilo que o Espírito Santo de Deus já comunicou ao meu espírito para essa noite, para esse culto, para esse momento. Quando nós olhamos para a história de Israel, a teologia nos apresenta um período muito desafiador, chamado cativeiro babilônico, aonde a nação de Israel, por 70 anos, tem a sua liberdade cerceada. No período do cativeiro, quando o povo é conduzido até a Babilônia, eles vão precisar se adaptar à sua nova realidade. Dentro da Babilônia, não tem um templo para eles cultuarem, não tem um lugar para eles levarem a oferta. Dentro da Babilônia não tem um lugar para que eles pudessem entregar um culto a Deus. E é por causa disso que, se adaptando às novas realidades, eles começam a adorar a Deus em sinagogas. Sinagogas eram lugares menores, obviamente, do que o templo, mas que também tinham o propósito de adorar a Deus. Quando o cativeiro termina e o povo regressa em 3 deportações para Jerusalém, eles trazem da Babilônia esse hábito, esse costume de adorar a Deus em sinagogas. Quando um judeu ia para uma sinagoga, existiam pelo menos 3 motivos que conduziam um judeu até uma sinagoga. Primeiro, ele entrava numa sinagoga para fazer o que estamos fazendo aqui essa noite, para adorar, para glorificar e para engrandecer o nome do Senhor. O segundo motivo que levava um judeu até uma sinagoga era para aprender a lei, aprender mais da palavra de Deus. O terceiro motivo, algumas vezes acontecia de resolverem questões políticas. Isso era muito comum na sinagoga de Tiberíades. A sinagoga, assim como nos nossos cultos, ela tinha uma liturgia, ela tinha um ritual que era feito do começo ao final. Assim como nos nossos cultos, tem um hino, um louvor, um momento ofertório, um momento da palavra. Os cultos na sinagoga também tinham uma liturgia. A primeira coisa que um judeu fazia quando entrava numa sinagoga é chamado de Shema Israel. Ouça Israel. É a verbalização da fé judaica. É quando o judeu reconhecia a sua fé monoteísta em um único Deus que é digno de ser adorado e exaltado. É a primeira oração que um judeu aprende quando nasce, e provavelmente a última que ele faz antes de morrer. Eles faziam isso porque eles entendem que a fé não é algo que nasce pronto, mas ela vai sendo construída. A palavra fé no hebraico quer dizer emuná, e a palavra emuná é oriunda de outra palavra hebraica que quer dizer umã, que significa artesão. Ou seja, a fé não é como uma peça de roupa que você pega, coloca e está pronto, está perfeito. Não, a fé é como uma obra de um artesão, que vai sendo moldada, que vai sendo trabalhada, que vai sendo construída até se tornar algo concreto, algo sólido. Então isso era passado dos pais aos filhos, para que eles pudessem aprender mais de Deus. Depois disso, era feito uma leitura da palavra de Deus. 7 judeus se colocavam enfileirados diante de um auditório, e eles traziam porções da palavra de Deus para o povo, a fim de que eles estivessem alicerçados nas sagradas escrituras. Depois disso, era feito algo chamado de Nebim, que é como algo que eu estou fazendo aqui essa noite. Era uma explanação da palavra de Deus, uma ministração das sagradas escrituras. Depois disso, o sacerdote impetrava uma bênção e as pessoas iam para sua casa. Atos capítulo de número 17, a Bíblia diz que Paulo chega na sinagoga de Tessalônica, e dentro dessa sinagoga ele vai a fazer o que está acostumado a acontecer. Durante 3 sábados consecutivos, quem vai ser o pregador daquela sinagoga é Paulo. Paulo não é apenas um homem que teve a sua história transformada. Paulo, ele teve uma bagagem farisaica muito estruturada. Cresceu aos pés de Gamaliel, neto de Hillel, um judeu do primeiro século, extremamente conservador. Entre os seus 13 e 15 anos, ele vai se matricular nessa escola, e ele vai aprender acerca dos costumes judaicos.
ele vai aprender acerca da liturgia, ele vai aprender acerca do culto, ele vai aprender acerca das suas tradições. Esse homem, cheio de envergadura, cheio de conhecimento dos homens da terra, indo em direção a Damasco, ele tem um encontro sobrenatural com Cristo. E nesse encontro, Deus transforma o perseguidor num pregador da sua palavra. Quando Paulo chega dentro da sinagoga, ele caminha entre conhecimento e revelação, revelação e conhecimento. Ele tem a estrutura dos homens e ele agora tem a graça do Espírito Santo de Deus. Quando Paulo chega na sinagoga de Tessalônica, ele sabia que havia uma liturgia para ser prestada naquele culto. Quando alguém lia a palavra de Deus, as pessoas se limitavam, pastor, ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, a Gênesis, a Êxodo, a Levíticos, a Números, a Deuteronômio. Ou então um pregador pregava nos Salmos, ou em alguns dos profetas. Mas o pregador daqueles 3 sábados pela manhã, ele tinha uma mensagem diferente do que eles estavam acostumados a ouvir. Paulo não iria pregar sobre Abraão, Paulo não iria pregar sobre Isaac, Paulo não iria pregar sobre Jacó, Paulo não iria falar sobre Moisés, Paulo não iria pregar sobre os patriarcas, mas a mensagem que queimava no coração do apóstolo dos gentios era acerca do Cordeiro de Deus, aquele que olhávamos para ele e não víamos beleza alguma para que o desejássemos, mas por causa da sua entrega, por causa do seu propósito, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Paulo vai falar acerca de um galileu que ninguém dava muito crédito, mas por onde ele andava, vidas eram restauradas, paralíticos voltavam a andar, cegos enxergavam, mortos ressuscitavam. E Paulo começa a explicar: esse Jesus que vos anuncio, eu repeti de forma didática, diz o texto, é o Cristo. Este Jesus que vos anuncio, ele é o Cristo. Aqueles que vocês aguardavam, aquele que vocês esperavam, é ele. Não precisa mais esperar por outro Messias, é ele. Ele é o homem aonde as profecias se cumpriram, ele é o verbo que encarnou, ele é aquele que tabernaculou entre os homens, é ele. Era sobre ele que os profetas diziam, era ele que o nosso coração aguardava, ele era o nosso remidor, é ele, o homem que a gente estava aguardando, ele é o Cordeiro de Deus. Quando Paulo prega aquela mensagem, foi como no fornalha essa noite. A Bíblia diz que ao 3º sábado, o coração dos homens estão tão arrebatados, que aquele auditório estava dividido em 3 classes. Quantas classes? Gregos, mulheres e judeus. Gregos, mulheres e judeus. Enquanto Paulo pregava acerca do Nazareno, acerca do Galileu, o coração dos gregos e de algumas mulheres queimavam de expectativas, ao ponto, no final da mensagem, eles serem arrebatados pela mensagem da cruz e não resistirem a Cristo. Levantaram as suas mãos e entregaram a sua vida a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É nesse momento que, se o culto terminasse aqui, a gente poderia ir para casa dando glória a Deus e aleluia. Mas dentro daquele auditório tinha um grupo de judeus que olhava para a mensagem com um olhar clínico, um olhar crítico, e não queimava de expectativa como os gregos e as mulheres. E enquanto Paulo pregava, no coração deles, eles reprovavam a mensagem, dizendo: aqui não pode pregar isso, aqui não pode ensinar sobre esse Jesus, aqui não é para falar sobre isso. Eu estava esperando você falar sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó. Aqui não é um momento propício para essa mensagem. Só que a Bíblia diz que enquanto há um grupo de pessoas rendido a Cristo, há um outro grupo que está maquinando matar a Paulo por causa da sua mensagem. E sabe o que vai mover ele? O texto diz: e eles, movidos de inveja, a unção de Deus na vida de um homem muitas vezes vai provocar um sentimento de rebelião de graça. Esses judeus, movidos de inveja, olharam para Paulo e disseram: não gostei da mensagem, e muito menos da repercussão da mensagem, e nem do resultado da mensagem, e saíram dali com um intuito: qual? A gente vai alvoroçar a cidade,
e vamos procurar trazê-los para junto do povo. Aonde que Paulo está hospedado, aonde que Silas está, a gente vai acabar com o ministério do missionário, a gente vai acabar com o ministério do pregador, a gente vai acabar com a sua chamada. Eles estavam com um plano todo orquestrado, já estava tudo preparado, só que se esqueceram que entre o plano e a execução do plano, entre a execução e o plano maquiavélico, havia um Deus que se inclinava do parapeito da eternidade e já estava por dentro de tudo que estava acontecendo. Esses homens vão descobrir na prática que não é tão fácil assim parar um homem que está no centro da vontade de Deus. Não é tão fácil assim denegrir uma mulher que se entregou para Cristo. Não é tão fácil assim abafar o fogo de uma igreja que decidiu ir na contramão de uma cidade e incendiar esse lugar com a pregação da palavra. Podem falar da parede, podem falar do evento, podem falar dos ingressos, mas não é tão fácil assim querer derrubar aqueles que decidiram queimar por Cristo. Vai, os homens prepararam tudo. Quando chegam na casa de Jasão para prender a Paulo, perceberam que o Espírito Santo de Deus já tinha conduzido Paulo para outra cidade, de maneira que quando chegaram ali, perguntaram: cadê o homem que a gente veio prender? Cadê o homem que a gente ia matar? Não dá. A Bíblia nos protege e ela diz: se por um caminho o teu inimigo vier até você, ele vai ter que escolher 7 para bater em retirada. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. O diabo veio na fúria para derrubar a Paulo, para derrubar a Silas. Mas prega para mim, Cruz das Almas, como é que toca em alguém que está no centro da vontade de Deus? Como é que coloca a mão em alguém que está vivendo para o propósito? O diabo olhou para o lugar, olhou para a crise e disse: eu vim para buscar a Paulo, não deu certo. Eu vim para buscar a Silas, não deu certo. Mas aí que começa um plano diabólico. Por quê? Porque para não dar viagem perdida, o diabo pensa: já que não dá para tocar em Paulo, já que não dá para tocar em Silas, então eu vou pegar Jasão, que está vulnerável dentro dessa casa, e vou levar no lugar de Paulo e Silas. Já que eu não achei, trouxeram a Jasão à presença dos magistrados. Eu queria Paulo, mas não deu para tocar. Eu queria Silas, mas não deu para tocar. Então quem está vulnerável nessa casa? Quem está vulnerável nessa casa? Talvez eu tocando em alguém dessa casa, eu tente abater a Paulo e a Silas. Você acha que o alvo era teu filho? Você acha que o alvo era teu marido? O alvo era você. A investida era você. Era a tua cabeça que o inferno queria. Mas quando ele cercou de um lado, a mão de Deus te guardou. Quando ele tentou de outro, a mão de Deus te guardou. Aí ele disse: já que não dá para tocar para quem foi no fornalha, já que não deu para investir em quem está no fornalha, deixa eu ver o filho que ficou dentro de casa, deixa eu ver a menina que ficou dentro de casa, deixa eu ver o marido que ficou em casa. Eu vim pregar para a gente que está há 4 dias aqui queimando por Deus, mas deixou alguém em casa amarrado na mão do diabo. E enquanto você está aqui, tem gente preso nas drogas, tem gente preso nos vícios, tem gente na mão do inferno, e o inferno está dizendo: vou destruir a vida dele para tentar te desmoralizar. Só que eu tenho uma palavra para quem veio para o fornalha: o mesmo sangue que te libertou e que te trouxe aqui é o mesmo sangue que vai entrar na tua casa e vai ter que soltar todos aqueles que estão escravizados. Cadê você que veio adorar? Cadê
Cadê você que veio exaltar? O mesmo sangue que te trouxe até aqui, eu vim pregar para quem veio adorar. Vai entrar no quarto daquela menina, vai entrar no quarto daquele menino. Teus filhos não serão suicidas, não vão ter confusão de gênero, tua casa não será destruída. O sangue Tem algum tecladista aí para pregar comigo? Oh, glória a Deus. Prega comigo. Aleluia. Olhe para cá que eu vou terminar aqui agora. Estou sentindo Deus nessa casa. Já deixa eu usar. Oh, glória a Deus. Prega. Vou terminar que o pregador já chegou, irmão. Olhe para cá. Quando eles tentam destruir eles, meu pastor, deveria ser uma acusação, pastora, mas eu acredito que foi o atestado de vergonha de falência. Versículo de número 6, vê se isso tem cara de acusação. Trouxeram até a presença dos magistrados. E qual é o crime? Esses que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui. Por que eles estão presos? Por que a gente vai matar eles? Porque esses que têm alvoroçado o mundo. Não, você não está aqui não. Eu estou sentindo Deus nessa casa. Pastor, quem está dizendo que ele chegou não é a igreja de Jerusalém que está orando dizendo vai, vai, vai. Quem está dizendo que ele chegou não é uma igreja que está financiando dizendo não para não, a gente vai te ajudar, cumpre o teu propósito. Quem está dizendo que ele chegou é o inimigo que há muito tempo estava trabalhando para que não chegasse. Você está comigo aqui? A mídia dessa igreja é boa. Atos capítulo de número 14, versículo 19. Atos capítulo 14, versículo 19. Você vai ver como é que esse vexame aqui é grande. E sobrevieram. Essa expressão sobrevieram fala de um grupo de pessoas que estava caminhando atrás de Paulo. Quando Paulo começa a pregar, ele vai numa região chamada Antioquia da Pisídia. Quando Paulo chega em Antioquia, ele tem, pastor, uma mensagem na sua boca. Sabe qual é a mensagem? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e leva para o céu. Quando as pessoas de Antioquia começaram a ouvir a perseguição, disseram: aqui tu não vai pregar isso não, aqui você não vai fazer isso não, aqui não tem conferência não, a gente vai te matar. E em vez de Paulo entrar em guerra, o Espírito de Deus disse: sai, vai para outro lugar. Ele sai de Antioquia e ele vai para uma cidade chamada Icônio. E quando ele chega em Icônio, Paulo começa a pregar: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e leva para o céu. Só que em Icônio, pastora, ele vai ter uma nova resistência. Só que essa resistência que ele vai ter em Icônio não são dos habitantes de Icônio, são dos habitantes de Antioquia, que em vez de deixarem Paulo ir embora viver a vida dele, não satisfeitos, foram atrás do missionário dizendo: vamos ver até onde isso vai dar. Foram atrás deles e começou a fomentar no coração da multidão: vamos matar esses homens, vamos matar esses homens. É em Icônio que o negócio sobe de nível, porque o texto diz que eles pegam em pedras e começam a ameaçar a Paulo. O Espírito de Deus diz: vai embora, teu tempo aqui acabou, aqui não é lugar de guerra. Paulo sai de Icônio e vai para Listra. Quando ele chega em Listra, Paulo tem uma mensagem. Que mensagem é essa? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza. Aí o texto diz: e sobrevieram. O grupo que começou a perseguição em Antioquia, que cresceu em Icônio, que chegou até Listra, viaja pela Via Ignátia, chega até Listra. Porém os judeus de Antioquia e de Icônio, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estava morto.
O que começou com uma ameaça em Antioquia, o que se tornou uma perseguição em Icônio, eles pensam que concluíram em Listra, porque quando chega ali, eles conseguem tirar o projeto do papel que estava desde Antioquia. Apedrejaram Paulo com tanta violência, que quando olharam para Paulo, todo ensanguentado, todo quebrado, deram um atestado de óbito para ele, e o arrastaram para fora de cidade pensando: está morto, não prega mais, não evangeliza mais, não anuncia mais o evangelho, não toca mais, não canta mais, está morto. Arrastaram para fora da cidade, não um homem, um cadáver, pensando: agora eu quero ver se levantar, agora eu quero ver pregar, agora eu quero ver liderar. Só que o diabo não tem um minuto de paz, porque o homem que foi arrastado com o atestado de óbito, o versículo de número 20 diz: mas rodeando-se os discípulos, levantou-se, apedrejado, levantou-se, sangrando, levantou-se com o atestado de óbito, levantando-se, alguém dizendo: agora a porta fecha, e Paulo se levantando, alguém dizendo: agora a empresa quebra, e Paulo se levantando, cheio de marcas, quebrado, ensanguentado, mas o homem está saindo do chão, e Paulo levantou-se. Foi para onde? Uma semana depois? Não, no dia seguinte. No dia seguinte, pelo amor de Deus, esse não era o homem que estava morto aqui agora, esse não era o homem que estava ensanguentado. No dia seguinte, ele se levantou, foi para casa se tratar? Não. Foi para um lugar de veraneio? Não. Versículo de número 21, quebrado, machucado, ensanguentado, ele anuncia o evangelho, e ele diz: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e leva para o céu. Oh meu Deus do céu, pastor, a mensagem foi tão poderosa que uma multidão se converteu, e só para atribular o diabo, ele volta. Por onde? Por Listra, aonde o apedrejaram, por Icônio, aonde o perseguiram, por Antioquia, aonde disseram que ia parar, ele volta dizendo: tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Cadê os sobreviventes? Cadê os sobreviventes? Vai, 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 abre a boca. Ah, se eu tivesse um baterista aqui. Estou sentindo uma graça de Deus nessa casa. Aí esses homens, pastor, no capítulo de número 17, eles pegam a Jason, e sabe qual é o atestado deles? Esses que têm alvoroçado o mundo. Eu já apedrejei e um homem pregando, já caluniei e um homem pregando, já tentei trazer um escândalo e um homem. Você acha que eu já não tentei botar ela numa cama? Você acha que eu já não tentei tirar ele da igreja? Você acha que eu já não tentei caluniar? Mas depois de todo o circo que eu armei, a única coisa que eu posso falar acerca dele é: esses que têm revolucionado o mundo chegaram até aqui. Tem alguém comigo essa noite ainda? Então levante as mãos que eu vou profetizar. Uma é pouca, levante as duas mãos. Eu sinto de Deus de profetizar nesse altar. Eu vou dizer o que falei no início. Eu não espero, meu pastor, depois dessa conferência, quando o senhor voltar para sua cidade, o diabo falar: não mexe com ele não, que está muito crente. Não mexe com ela
fala não, porque está muito crente. Eu não espero que o diabo desista de você, desista da tua casa, desista da tua família, não. Ele pode até bater, ele pode até se levantar, ele pode até armar o circo dele, mas depois que ele tiver feito o show dele, eu declaro em Cruz das Almas, ele vai olhar para você quebrado, sangrando, mas vai dizer: chegou, 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 chegou. Ah, meu Deus, eu vou entregar, eu vou entregar. Um dia, pega isso, um dia você vai entrar no altar de véu e grinalda, de véu e grinalda, e o diabo do outro lado da rua dizendo: olha ela lá, chegou. Um dia vai trocar de carro, vai entrar na casa própria, teu ministério vai voar, e os demônios vai olhar para a Cruz das Almas e vai dizer: chegou, chegou, chegou. Cadê? Vai, vai, levanta as mãos, abre a boca. Uma unção de Deus desceu nessa casa. Pega, 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 olha o renovo de Deus. Fica de pé, a gente vai terminar agora. Cadê você que entrou aqui debaixo de guerra? Yuri, se dependesse de mim, eu assinava agora o divórcio. Não estou aguentando pagar o aluguel, estou debaixo de uma guerra. Já pensei em tirar minha vida. Está debaixo de guerra, mas está aqui porque não quer parar, mas está aqui porque não aceita desistir. Sai do teu lugar agora e vem para o altar. Eu quero orar para Deus trazer um renovo sobre você. Fica tranquilo, irmão, Jesus está trabalhando. Eu quero orar por gente que já pensou em desistir. Essa noite vai descer um renovo de Deus tão grande, tão grande, tão grande, que Ele está dizendo: você não pode parar, você não pode desistir, você não pode parar, você não pode desistir. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou te envolver no meu propósito, eu vou te envolver no meu propósito, eu vou te envolver no meu propósito. Uma nuvem de Deus vai descer sobre o Fornalha essa noite, e tudo aquilo que te fez parar ou pensar em parar vai ser o testemunho de Deus para a tua casa. O que Deus falou para você? A caneia noi alabarrachora. Feche os teus olhos, sai do teu lugar e venha. Deixa Deus curar as almas aqui, irmãos. Deixa Deus sarar as feridas. Ninguém sabe como tu entraste aqui essa noite. Ninguém sabe que tu chegou no teu limite. Mas o fogo dele não é só para tu pular aqui dentro, é para te manter de fé lá fora. Deus está te dando resistência essa noite, mulher, para tu entrar naquela casa e não desistir da tua família. O diabo pensou que ia levar o teu casamento, teus filhos.
mas está descendo o bálsamo de Deus aqui sobre ti agora. E Deus está dizendo: eu vou te trazer equilíbrio nessa guerra. Você não vai jogar tudo para o alto, não, 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 não. Tu entrarás aqui com a tua família, e o diabo vai ver eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus está te dando um renovo essa noite. Deus está te dando um renovo essa noite. Do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, sinta Deus te tocando. Oh, Espírito de Deus. Resistência. Olha Deus forjando o obreiro na guerra. Olha Deus forjando os seus pregadores na guerra, fazendo dos seus ministros como labareda de fogo. Toca nele, Jesus. Toca nele, Espírito Santo. Traz renovo para o seu coração. Traz renovo para a sua alma. Traz renovo, Senhor, para o seu ministério. Traz renovo para ele dentro de casa. Quando o diabo pensa que vai destruir a família, não vai não. Tu és uma pilastra naquela casa. Tu és uma pilastra naquela casa. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Com 16 anos de idade eu entrava dentro do banheiro da minha casa para orar. Meu pai não era crente, mas foi ali que Jesus me forjou para a guerra. Às vezes a gente tem que amadurecer antes do tempo. Às vezes a prova faz a gente amadurecer antes da hora. Mas Deus está dizendo: se prepara, come pão, bebe água. Come pão, bebe água. Muito longa será a tua caminhada. Deus está te revestindo para uma grande obra. Não deixe a chama se apagar. Essa é a nossa geração. Essa é a nossa geração. O que Deus quiser fazer, que Ele não precise levantar outra. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Aonde estão os pregadores da última hora? Aonde estão os avivalistas da última hora? Os campos já estão brancos e nós anunciaremos a mensagem. Maranata, Maranata. A igreja estenda as mãos aqui para frente. Ah, Senhor, te adoramos, ó Pai. Espírito Santo de Deus, tem pessoas aqui no altar, Senhor, que se pudessem não voltariam para casa hoje. Tem pessoas aqui no altar que chegaram no seu limite, Senhor. São muitos dias andando debaixo de ataques. Estão como Paulo, Senhor, que saiu de Antioquia debaixo de uma pressão, que foi para Icônio debaixo de uma pressão, que chegou em Listra debaixo de um ataque. Pessoas aqui perderam o controle da sua própria casa. Mulheres aqui que pegaram no WhatsApp do marido a traição. Gente que chegou aqui dizendo: Senhor, é o último evento que eu vou. Fala comigo. Já tem gente pulando, rodando do teu lado e você não conseguiu sentir nada. Não é porque tu estás frio, fria, é porque você está debaixo de uma guerra. Mas eu vim aqui para dizer para alguém: o chão não é o teu lugar. Chegou a hora de você sair daí. Chegou a hora de você sacudir a poeira, cicatrizar as feridas que te abriram, se recuperar das pedradas que te tacaram.
Não dá tempo de você ficar parado, machucado, ferida. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: chegou a hora de eu te colocar de pé outra vez, de eu te levantar outra vez. Eu estou tirando todo o fardo que tem tornado os teus dias mais trabalhosos, e eu estou trazendo refrigério para a tua alma hoje. Eu estou trazendo refrigério para a tua alma hoje. Eu irei bradar nessa guerra e tirei para esta avalanche que se levantou e saiu, tirou você do controle. Você saiu do controle. Aquieta-te. Para. Eu vou colocar limites naquilo que veio para te desestabilizar, porque chegou a hora de você voltar a funcionar. Oh, chegou a hora de você se levantar. Chegou a hora de você parar de olhar para o que fizeram contigo e começar a olhar para o que eu entreguei em tuas mãos. A obra é feita muitas vezes com marcas, mas aquilo que eu coloquei na tua mão precisa ser concluído. Assim diz o Senhor para ti essa noite.